Você sabia que James Rodrigues se ofereceu para jogar no Flamengo? E que Marcos Braz e Bruno Spindel estão indo para a Europa em busca de mais 2 reforços? Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre essas situações e traz também uma declaração importante. André Cury, empresário de Dudu, assegura que o atleta está treinando bem e só não joga por opção de Abel Ferreira. Falo ainda sobre o novo salário de Rodrigo Garro no Corinthians, atualizações do São Paulo na busca pela contratação de Mário Rui, tem o Vasco fazendo propostas oficiais por um zagueiro e também por um atacante, pressão pela demissão de Fábio Carille, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero também desejar ótimo fim de semana e contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet365, líder mundial do segmento de apostas esportivas. E os caras ainda prepararam um bônus que pode chegar até R$500. Já falo sobre o bônus antes mostrar meus palpites para os jogos desse domingo. Tem Campeonato Brasileiro com vitória do São Paulo contra o Vitória. Aposto no empate entre Internacional e Cruzeiro. Acho que dá Flamengo contra o Red Bull Bragantino, mesmo levando em consideração que o Fla vá com um time misto. Para completar, Bahia e Botafogo empate, vitória do Fortaleza contra o Corinthians, vitória do Criciúma contra o Grêmio. Lembrando que na Bet365 você ainda encontra as odds aumentadas, que são promoções criadas pela Bet365 para você ter uma cotação melhor. Tô indo nessa aqui com vitória do Bayern de Munique contra o Wolfsburg e com Harry Kane e Musiala chutando pelo menos 2 vezes a gol, cotação de R$ 8,50. Para garantir esse bônus de até R$500 na Bet365 é super simples. Tô deixando o link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Você clica em qualquer um deles, faz seu cadastro e usa o promo code Nicola. Dessa maneira, 50% do que você depositar volta em bônus para você. Valor máximo de bônus de R$500, o depósito mínimo de 30. Último, mas não menos importante, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Vem para Bet365. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é polêmica. Abel Ferreira causou na entrevista coletiva depois da vitória por 5-0 do Palmeiras contra o Cuiabá. O técnico português respondeu a uma pergunta de uma repórter chamada Aline Fanelli, a pergunta absolutamente normal, querendo saber a respeito da condição do Mike. E o Abel, de forma absolutamente intempestiva e machista, respondeu a Aline que só deve satisfações a 3 mulheres no mundo, a mãe dele, a esposa e a presidente Leila Pereira. Quero falar agora sobre o Fluminense que saiu do Z4 da zona do rebaixamento depois de vencer o Atlético Mineiro por 2-0 em pleno Mineirão. Serna e Arias marcaram os gols do time, que agora é o 16º colocado, ultrapassando Vitória e Corinthians. Só para completar em relação a esse jogo, Thiago Silva chegou ao seu 6º jogo no Campeonato Brasileiro e em nenhum dos 6 o Fluminense foi vazado. Todos os jogos sem sofrer gols. Ele já tem 9 partidas pelo Flu. Nos outros 3 confrontos fora do Brasileiro, o Fluminense acabou levando gols. Por sua vez, o Atlético Mineiro chegou a 4 jogos sem vitória. Estacionou no 8º lugar e ainda pode ser ultrapassado. Nesse domingo são 30 pontos conquistados, jogo diante de 32.068 torcedores para uma arrecadação de 1.400.000. Na entrevista pós-jogo, o Milito assegurou, admitiu, reconheceu que seu time está em crise. Quero falar agora sobre o Vasco, que vai para a última semana da janela de inscrições com 2 alvos em potência, um para o ataque, outro para a zaga. O atacante pretendido pelo Vasco hoje é Benjamin Garré, argentino de 24 anos de idade. Ele fez todas as categorias de base no Manchester City e hoje pertence a um time russo chamado Krylia Sovetov. Proposta já foi feita, o atleta gostou da possibilidade de jogar no Brasil, resta um acordo com o time russo, com quem ele tem mais 2 anos de contrato. O Garré começou a temporada como titular, sentiu uma lesão muscular, acabou perdendo um pouquinho do espaço, mas já retomou a condição de jogador de protagonista do time. Outro alvo do Vasco, Luan Pérez, zagueiro revelado na Portuguesa, com passagem pelo Santos, vai para o último ano do contrato no Fenerbahçe.
O Luan Pérez é o novo alvo depois do não acordo para a contratação de Rafael Tolói, que pertence à Atalanta. Luan Pérez é muito bom jogador, a questão física é que hoje parece ser o grande problema. Ele só jogou 11 minutos desde uma contusão em outubro do ano passado, quando precisou passar por cirurgia no joelho, esses 11 minutos durante a pré-temporada do time em julho contra uma equipe croata. Preciso falar agora sobre o Santos e a chance de Fábio Carille ser demitido. Peixe empatou em 0-0 com o Amazonas na Vila Belmiro nesse sábado. Uma vitória nos últimos 6 jogos, uma vitória, 4 empates e uma derrota. A situação começa a ficar mais complicada para o Peixe na tabela de classificação da Série B. O time é o segundo colocado, já foi ultrapassado pelo Novo Horizontino e pode perder posições também com a sequência de jogos dessa rodada. Pressão gigante pela demissão de Fábio Carille, que nunca conseguiu ser unanimidade entre torcedores santistas. E aquele episódio em que ele quase foi para o Corinthians tornou a situação do treinador ainda mais complicada. O presidente Marcelo Teixeira tem relutado a ideia de demitir o Carille, até porque sabe da dificuldade de buscar um outro substituto, além da multa rescisória, que é das mais salgadas. Você, na condição de torcedor santista, demitiria o Carille? Ficaria com ele? Entende que o Santos corre o risco de não subir? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o São Paulo, que tem Mário Rui como plano A, B, C, D e E. Não existe outra alternativa para a lateral esquerda que não seja o português de 33 anos de idade que pertence ao Napoli. As tratativas com o Alexandro não avançaram, você sabe, contei para vocês, o Alexandro é novo reforço do Flamengo. Questão financeira foi o grande impeditivo. Apesar de ser São Paulino, o Alexandro entendia que merecia pelo menos R$800 mil por mês de salário. São Paulo não passou dos 600 mil mensais. Diante disso, o lateral optou por jogar no Fla, onde vai ganhar na casa de 1.300.000 por mês. Sobre Mário Rui, São Paulo tem esse atleta como a única opção e a última até o fechamento da janela em 2 de setembro. São Paulo não tem outras possibilidades para a lateral esquerda e vai insistir na contratação desse atleta, mas depende de uma rescisão de contrato do Mário Rui com o Napoli, o que não aconteceu até agora. Cheguei a contar para vocês no vídeo desse sábado que o Sporting de Portugal cogita a contratação do atleta. Só para explicar bem direitinho essa história. O jogador foi oferecido ao Sporting e teve seu nome analisado, mas o Sporting tem tratativas avançadas para fechar com Maxi Araújo, que joga de lateral e também como ponta, pertencia ao Toluca do México, operação de 14 milhões de euros. Ele é aguardado nas próximas horas em Lisboa para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Com o fechamento, com um acordo com o Maxi Araújo, o Sporting descarta a possibilidade de contratação do Mário Rui e deixa o caminho aberto para o São Paulo, obviamente, desde que essa rescisão seja assinada. Só para completar sobre o tricolor, São Paulo recebeu vitória nesse domingo e nunca perdeu dentro de casa contra o time baiano. São 20 partidas com 17 vitórias e 3 empates. Hora de falar sobre o Flamengo, campeão do mundo sub-20. Nesse sábado, diante de um Maracanã lotado, o Flamengo venceu de virada, com gol nos acréscimos, o Olympiacos, e foi o primeiro brasileiro a conquistar esse torneio. O nome do torneio é Intercontinental Sub-20, que reúne o campeão da Libertadores contra o campeão da Europa, obviamente nas competições Sub-20. Nas outras 2 edições, o Benfica bateu o Peñarol por 1-0 e o Boca Juniors se sagrou campeão nos pênaltis após empate 1-1 contra o AZ Alkmaar. Nenhum brasileiro havia disputado a competição. O Flamengo estreia com triunfo e título que foi bastante festejado por Felipe Luiz e companhia. Técnico e ex-lateral do Flamengo, teve participação importante no jogo. O Fla não começou bem, saiu perdendo do Olympiacos e os gols do Flamengo foram marcados por Caio e Felipe Tereza, que saíram do banco de reservas. As modificações do Felipe Luiz funcionaram. Só para completar, destacar Matheus Gonçalves, que puxou um coro durante a comemoração do título para zoar o Palmeiras. Ele disse: o Palmeiras não tem mundial, apanha na base e também no profissional. O que você pensa sobre esse tipo de provocação? Em época de título vale? Ou causa um estremecimento? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre James Rodrigues. O meio atacante colombiano que deixou o São Paulo há quase um mês tentou uma vaga no Flamengo. Essa informação super importante e exclusiva me foi passada por uma pessoa próxima ao Alexandro. Aí você deve estar se perguntando, mas o que o Alexandro tem a ver com o Flamengo e James Rodrigues?
é que Rames e Alexandro são muito amigos. E enquanto atleta do São Paulo, Rames trabalhava para que o Alexandro fosse contratado pelo tricolor. Rames Rodrigues deixou o São Paulo e as negociações com o Alexandro no São Paulo também fracassaram. O Alexandre é novo reforço do Flamengo, como eu já havia contado para vocês nesse sábado, e assim que fechou com o Flamengo, o Alexandre comunicou ao seu amigo Rames Rodrigues: ó, agora tá tudo certo, assinei até dezembro de 26, prorrogável por mais um ano. Rames pediu para que o Alexandre fizesse esse meio campo, porque o Rames tem a intenção de jogar no Fla, mas não vai acontecer. O Flamengo tem negociações bastante avançadas para fechar com Carlos Alcaraz. Será esse o jogador do meio campo que o Flamengo pretende contratar, atleta de só 20 anos de idade, argentino, revelado no Racing e que pertence ao Southampton, embora tenha disputado a última temporada ou a última metade da temporada no futebol italiano com a camisa da Juventus. Só para completar em relação ao Rames, a tendência é que ele vire reforço do Rayo Vallecano na Espanha. Sem acordo com times brasileiros, ele foi oferecido para alguns deles e também sem acordo com o River Plate, com quem o Rames tentou fechar. Sobrou o Rayo Vallecano, que é um time de parte de baixo da tabela de classificação na Espanha. Ao menos ele volta para o futebol espanhol, onde tem residência. Só para completar em relação ao Flamengo, rubro-negro pretende anunciar nos próximos dias o Alcaraz, de quem falei agora há pouco, e o Gonzalo Plata. Já há um acordo fechado com o atacante equatoriano. Os últimos detalhes estão sendo acertados com o Al Saad. E Marcos Braz e Bruno Spindel estão embarcando para a Europa para oficializar essas duas contratações. Eu acho que mais do que oficializar as contratações, o Marcos Braz quer todo esse holofote, porque quando ele vai para fora, as pessoas falam do nome dele e associam a presença dele a contratações, tudo pensando obviamente na política. Ele é candidato à reeleição como vereador no Rio de Janeiro. Só para completar, para fechar de vez o boletim informativo do Fla, o Alcaraz vai assinar até julho de 2029, operação de 18 milhões de euros, que equivalem a 112 milhões de reais, além do empréstimo do Vitor Hugo ao Southampton, mas o Vitor Hugo deve ser repassado também por empréstimo ao Göztepe da Turquia, que tem parceria com o Southampton. Quero falar agora sobre Dudu, informação super importante. O atacante, maior ídolo do atual elenco do Palmeiras, não joga desde 4 de agosto. Na oportunidade foram 45 minutos em campo contra o Internacional. Ele ainda ficou no banco de reservas contra o Flamengo no dia 7 de agosto, certo? No dia 10 surgiu a notícia de que ele havia contundido a panturrilha e poderia ficar até um mês fora. No dia 12, depois de exames, ficou constatado que o Dudu não tinha uma lesão e que poderia voltar com mais celeridade. Pois bem, já se foram 5 partidas sem que o Dudu tenha sido nem sequer relacionado para o banco de reservas. E durante esse final de semana, enquanto conversava com o André Cury, que é o empresário do Dudu, eu ouvi do André Cury que o Dudu está absolutamente recuperado, em condição de jogo, e mais do que isso, que tem arrebentado nos treinos. Vou repetir, todas essas informações me foram passadas pelo empresário do Dudu. O André Cury afirmou com todas as letras que o atleta está arrebentando nos treinos e só não joga por opção do técnico Abel Ferreira. 5 partidas seguidas sem que o Dudu vá nem sequer para o banco de reservas. A frase do André Cury, abre aspas, o Dudu está arrebentando nos treinos. Ele tem futebol para ser titular absoluto do Palmeiras. Resta agora apenas que o técnico também queira. Fecha aspas. Só para completar, enquanto o Dudu não consegue recuperar seu prestígio no time, o Palmeiras ao menos mostra poder de reação. E nesse sábado, no Brinco de Ouro da Princesa, contra o Cuiabá, enfiou 5-0. Depois de 2 eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, excelente resposta do elenco, mostrando que o Campeonato Brasileiro é a prioridade. 2 gols do Estevão, 1 do Maurício, 1 do Murilo e outro do Felipe Anderson. Palmeiras fortíssimo na briga pela taça. Hora de falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Rodrigo Garro, que garantiu um considerável aumento salarial. Atleta comprado no início do ano por 6 milhões de euros e que já vinha reclamando por conta do seu salário, bastante abaixo do de vários outros titulares. Para piorar, ele foi alvo de River Plate e Roma nos últimos dias.
Que os dirigentes do Corinthians fizeram? Chamaram o argentino por um papo e estenderam o contrato dele de dezembro de 2027 para dezembro de 2028. Mais do que isso, dobraram o salário do Garro, que ganhava 300 mil reais por mês e hoje passa a ter como seu salário 600 mil mensais, mais próximo do salário de vários dos outros titulares. Garro, que é titular absoluto, camisa 10 do time, 39 partidas, 6 gols e 5 assistências. Com o Garro com o ânimo renovado, Corinthians tenta um bom resultado contra o Fortaleza nesse domingo no Castelão. Corinthians que ainda não terá Héctor Hernandes e José Martinez, novos reforços contratados. Os nomes deles não apareceram no BID, o boletim informativo diário, e essa demora tem a ver com o fato deles serem estrangeiros. Já Ranieri, Romero e Yuri Alberto reaparecem no time. Corinthians tenta pontos importantes no Castelão para deixar a zona do rebaixamento. E você, acha que o Corinthians cai? E a renovação do contrato com o Garro com aumento salarial é justa? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!